Na última aula, nós falávamos aí sobre as características da região sul, correto? Então, nós nos detivemos aí basicamente a entendermos o processo de ocupação da região e também o processo de formação mais atual dessa região, que é uma das grandes regiões brasileiras quando diz respeito à questão cultural e econômica também, né? E, por sinal, essa questão econômica será o nosso assunto de hoje, né? Nós iremos nos deter aí sobre esses aspectos econômicos da região sul. Só dando uma informação a vocês, na próxima semana nós faremos uma revisão, a nossa aula será composta por revisão do capítulo 10, que é o capítulo que nós iremos cobrar em nossa prova, ok? E aí, eu também colocarei um vídeo com a devolutiva, que é a devolutiva, as respostas comentadas aí dos capítulos 10 e do capítulo 11. Então, todos os exercícios que nós fizemos até então nesse bimestre, eu vou colocar aí num videozinho bem curto, dando as respostas ali, comentando cada uma delas na próxima aula, ok? Então, na próxima aula não falte, pois nós faremos aí a revisão ao vivo, ok? E também colocaremos ali a devolutiva das questões que nós fizemos até então, ok? Só repetindo aí o capítulo 10, região sudeste, será o nosso tema da nossa prova. Tudo bem? Então, vamos lá, avancemos aí para falar um pouquinho sobre a economia da região sul. Você que, de repente, quer acompanhar aí no seu material de apoio, no livro didático, esse assunto vai estar dentro aí das páginas 187. A partir da página 187, até o final do capítulo, nós iremos falar um pouquinho aí das características econômicas e também comentar sobre os transportes, né? Então, da página 187 a 196, que seria a parte final do capítulo 11. Só lembrando que esse capítulo ele é importante também, pois ele faz parte aí do nosso processo avaliativo, não de uma prova, mas faz parte aí da formativa, né, das atividades que vocês terão que realizar e posteriormente estar postando ali no portal de atividades E-Class, ok? Então, a economia da região sul, ela pode simplesmente ser dividida em dois momentos, até 1970 e após 1970. Então, até 1970, a economia da região sul basicamente era uma economia agrícola. Então, o sul do Brasil, você já acompanhou comigo o processo de ocupação, o processo de integração dessa região às demais regiões brasileiras, acabou demorando um pouco, tendo em vista a distância que se tinha dos grandes centros de poderes. Naquele momento ali, falando-se de centros de poderes lá no século XVI, Salvador, e, por conseguinte, a partir dos séculos XVIII, nós temos ali o Rio de Janeiro. E esses centros de poderes, eles acabaram dando, né, à região sul um desenvolvimento de outras áreas de maneira mais tardia. Mas isso não quer dizer que esse desenvolvimento ele não pôde ser consideravelmente importante para a economia, não somente dessa região, mas para tornar essa região um destaque no cenário econômico nacional. Então, após 1970, nós temos aí a chamada Revolução Verde acontecendo no mundo. A revolução tecnológica, ela chega ao campo. Isso acabou, de certa forma, facilitando a dinamização e a produtividade do setor agrícola. E em 1970 também nós temos, com a chegada do maquinário no campo, é inegável que você tem ali uma configuração do setor industrial dentro da região sul. Então, isso acaba dando à região sul, na atualidade, uma grande representatividade no cenário nacional. Então, nós dividimos aí no portal de vocês, no portal de atividades, os setores da economia, ok? Para facilitar para o estudo e para vocês já ir se familiarizando com essa divisão que é feita na economia, não somente de uma região, mas na economia de modo geral, de modo global, ok? Então, dividindo aí os setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário,
Nós fizemos assim com as outras regiões e não poderíamos deixar de realizar essa divisão com a região sul. Então, o primeiro setor é chamado de agricultura e pecuária, que nós damos aí o nome, o único nome, agropecuária. Então, a região sul, ela tem uma grande representatividade nesse setor primário e é composto aí pela agricultura, pecuária e extrativismo. No setor que envolve aí a agricultura e a pecuária, podemos dizer assim, a região sul ela tem um destaque muito grande, principalmente pelo desenvolvimento das atividades ligadas à policultura. O que seria a policultura? É você utilizar uma área do campo para o cultivo de várias culturas, feijão, milho, você tem arroz, fumo, laranja, milho, uva. Então, todos esses tipos de culturas estariam dentro ali de um mesmo espaço, né? Separados, é claro, ali por zonas de transição. E aí, essas áreas de policulturas, elas vão ser configuradas dentro das chamadas grandes propriedades. E essas grandes propriedades, elas são conhecidas aí na atualidade por serem mecanizadas. Então, você consegue notar que até 1970, as atividades agrícolas no sul do país, elas eram basicamente rudimentares. Você tinha a utilização de algum tipo de ferramentas, mas ela vai ser potencializada após 1970, com a chegada do maquinário. Então, você vai ter, por exemplo, aí, cerca de, em 2013, né, cerca de 39, quase 40% da produção de leguminosas, no caso, batatas, todo tipo de leguminosas, legumes que vão à mesa do brasileiro, foram produzidos aí na região sul, né? Então, a região sul ela é uma importante produtora de alimentos para o restante do Brasil. Isso daí acabou contribuindo aí cada vez mais para o avanço e para o investimento dentro dessa área rural. Mas o sul, ele de maneira geral, ele se destaca aí por algumas questões importantes, como por exemplo o Paraná, ser o maior produtor de milho do Brasil, né? Isso daí acaba dando também a ele um outro destaque, o estado do Paraná, que é ser o segundo maior produtor de soja do Brasil. Então você tem aí milho e soja sendo produzidos aí em grande, importante relatividade aí, relativamente grande dentro da região do Paraná. Em Santa Catarina, você já vai ter uma produção bem diversificada, né? Você tem ali produção de cebola, de alho, batata inglesa, maçã, pêssego, soja, tomate, uva, ok? Então, nessa região sul, você vai ter uma característica bem interessante também, que é o plantio de uva, né? E aí essa uva, ela é fruto sendo exportado ou também para a produção de vinho, tá? Então, você vai ter muitas vinícolas lá na região sul e daqui a pouco nós voltaremos para falar nas vinícolas novamente. E o Rio Grande do Sul já vai ter um destaque aí nas áreas de monocultura. Eu falei lá no início do destaque da policultura, mas o Rio Grande do Sul ele já vai se deter à monocultura. O que é a monocultura? É você, dentro de uma área específica, a exercer, realizar o plantio de único tipo de cultura. Pode ser o arroz, o milho, o amendoim, mandioca, erva mate também. Então, você vai ver que dentro da região sul eles têm uma produção bem diversificada dentro da questão agrícola. E aí, completando aí essa parte da agropecuária, a criação do gado, né? Então, você tem ali uma relativa produtividade da criação bovina e também de outros tipos de espécies, como, por exemplo, os caprinos. Você tem também uma extensa produção ali dentro da área da avicultura, criação de aves, e também a criação de suínos. Então, o maior rebanho de suínos do Brasil está localizado na região sul. Então, tem até uma questão ligada à vegetação, né? A região sul, ela é composta, em sua grande maioria, ali por um tipo de vegetação, que é a vegetação conhecida como os campos ou pampas, né? Principalmente na parte do Rio Grande do Sul. Então, o rebanho, de certa forma, o desenvolvimento da pecuária vai se concentrar mais especificamente no Rio Grande do Sul, devido aí à presença, né,
desse tipo de vegetação, os campos, que acabam dando a essa região essa importante produtividade dentro da pecuária. A criação aí de gado, a criação dentro da área da avicultura também, suinocultura. Então, você vai ter essas características aí dentro dessa região. O extrativismo também faz parte do setor primário da economia e na região sul não poderia ser diferente. Esse extrativismo ele é desenvolvido na forma vegetal, principalmente dentro da área de extração de madeira. Então, nós temos alguns tipos de madeiras ali chamadas de madeiras nobres, né? Você tem o cedro, que é uma madeira importantíssima aí para a confecção de casas e também para a confecção de móveis. E também você vai ter os pinheiros, tá? Esse tipo de atividade vai se localizar mais no estado do Paraná. Essa atividade do extrativismo vegetal, a extração de madeira. Você tem também o extrativismo animal, né? Aí você poderia ter como destaque a extração do camarão, da sardinha e de outros tipos de pescado. Então, a região sul ela vai ser responsável por 25% de toda a produção de pescado e de mariscos que o Brasil ele produz anualmente. Então, isso daí é um ponto muito positivo. Talvez só perde aí para a região norte, devido à questão também dos inúmeros rios que existem na região norte. Mas isso é um ponto muito importante, isso demonstra aí um crescimento dentro dessa atividade do extrativismo animal, ok? Dentro do setor primário, também eu coloquei aí o extrativismo mineral. Então, você tem algumas jazidas de minérios que são explorados ali dentro da região sul, com destaque aí o Rio Grande do Sul, tem algumas áreas ali de extração de carvão, mineral, cobre, zinco. Santa Catarina, você tem jazidas de calcário, ouro. Então, você percebe que existe uma produção mineral considerável também dentro da região. No livro didático de vocês, na página 189, tem a imagem aí de uma das áreas de extração de xisto, né, que é um minério, tá, que é responsável por produzir óleo combustível. Então, esse minério, ele é extraído aí, é uma fonte de energia alternativa, tá? Esse óleo combustível, ele é extraído em São Mateus do Sul, lá no Paraná. E é a responsável ali, a responsabilidade de exploração desse lugar é da Petrobras, né? Então, você tem aí uma das áreas de exploração mineral, de extrativismo mineral dentro dessa região. Fazendo um ponto aí, entrando dentro daquilo que nós consideramos também parte do extrativismo, parte do setor primário da economia do Sul, será as fontes de energia. A geração de energia que é realizada dentro do sul do país. E aí eu queria fazer destaque para a usina hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu, ela está localizada dentro da bacia do Rio Paraná, ok? Mas ela também tem uma confluência ali com outro rio, que é o Rio do Prata, né? Então, essa hidrelétrica, usina hidrelétrica, é a maior usina hidrelétrica do Brasil, né? Ela está aí dentro do ranking, né? Como as maiores. Na verdade, tem uma disputa aí entre ela e a própria usina de Belo Monte, aqui no Pará, no Rio Xingu. Mas a usina de Itaipu, ela tem uma característica interessante. Ela é uma usina binacional. O que significa esse termo binacional? A usina de Itaipu, ela tem dupla nacionalidade, ela pertence a 2 países, ela tem uma administração conjunta. Ela pertence ao Brasil, mas ela possui também uma importância administrativa ali por parte dos paraguaios. Então, ela está localizada ali no Paraná, na bacia do Rio Paraná, só que ela acaba fornecendo também energia para outras regiões do sul, como, por exemplo, não somente o Paraná, mas outros estados que compõem a região sul, mas também para outros países. O Paraguai, Argentina, Uruguai utilizam aí também a energia produzida por Itaipu, uma usina binacional. E em 2014, ainda dentro aí da geração de energia, nós temos a inauguração da Cidade Azul, né? O que é a Cidade Azul? A Cidade Azul é uma usina de energia solar.
ok? Então, aí na página 189, você vai verificar também essa característica aí da produção de energia solar, que atualmente, galera, é a grande saída aí para nós fugirmos, né, das altas tarifas cobradas aí pelas subsidiárias de energia em cada estado. Então, a energia solar ela veio para ficar. De fato, é um tipo de energia alternativa, mas que nesse caso aí, na cidade de Tubarão e Santa Catarina, já faz parte aí da realidade da cidade. Então, essa usina, ela é capaz de abastecer aí cerca de 2.500 residências por ano. Então, só para você ter uma ideia, aí já estão começando a pensar lá na região sul numa forma de energia alternativa, ver isso de maneira bem individualizada. Eu não sei se tem alguém próximo à sua casa, de repente tem aí um tipo de produção de energia alternativa através da energia solar ou energia eólica. Então, isso daí já começa a ganhar muita força dentro do momento em que nós estamos vivendo, principalmente no que diz respeito, né, aos segundos acontecimentos, os últimos acontecimentos que têm ocorrido aí, os apagões, as faltas de energia, a questão também que envolve aí os danos, né, ambientais, a produção de uma construção de usinas hidrelétricas. Então, esse tipo de energia gerada através de placas fotovoltaicas, né, que captam a energia solar, seria uma importante forma aí de produção e geração de energia. Então, a cidade azul, como é conhecida, em Tubarão, seria um exemplo aí de usina solar no Brasil, na região sul, ok? Então, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, animal, vegetal e mineral. E aí eu coloquei também fazendo parte do setor primário, geração de energia, ok? Vamos para o setor secundário. Setor secundário é o setor da indústria. O que tem de indústria aí na região sul do Brasil? Basta nós lembrarmos aí, que eu falei para vocês, que a agricultura, a pecuária e até mesmo o extrativismo, por que não falar o extrativismo animal e vegetal, eles vão sofrer uma mudança a partir de 1970, com o processo de revolução verde, né, o processo de mecanização do campo. Então, essa industrialização, de fato, ela vai ocorrer a partir de 1970 e a região sul ela vai ter uma característica bem interessante. Os investimentos que vão ocorrer a partir de 1970, eles vão ter ali um boom, né? Eles vão chegar a ser realmente relevantes a partir de 1990. Então, serão 20 anos aí de transformações da indústrias. Então, no sul do país, eu tenho grandes montadoras e indústrias de peças que se espalharam ali dentro da região sul. Com exemplo aí para a fábrica automobilística da Renault-Nissan, né? Então, a Renault, que é uma empresa francesa, ela montou ali dentro da região sul do país, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, uma montadora de veículos. Então, você tem aí dentro dessa região uma importante característica. Você tem uma grande oferta de matéria-prima e também mão de obra especializada, além de recursos energéticos. Então, as montadoras elas começam a vir para o Brasil, para a região sul, a partir de 1990, devido a essas vantagens locacionais. O que são as vantagens locacionais? É justamente a mão de obra barata, é justamente a matéria-prima que existe no lugar e a possibilidade de energia, né? Você viu aí, nós temos aí a energia solar, que talvez é uma das últimas possibilidades, mas a usina hidrelétrica e também as matérias-primas que existem lá seriam outro fator. Então, essa concentração das indústrias vai se localizar nas regiões metropolitanas, principalmente de Curitiba e de Porto Alegre, que são as indústrias ali em Porto Alegre, seriam as indústrias de calçado, indústrias têxteis, produção de roupas também. Você teria essas indústrias dentro dessa região, né? E na região ali de Santa Catarina, principalmente em Joinville, você já vai ter as indústrias de softwares, né? Indústrias de produção de tecnologia, de informática, semelhante ao que acontece lá no corredor asiático, que nós vimos lá na região sudeste, a região ali, a região que liga, né? A rodovia que liga Campinas a Sorocaba, nós temos o corredor asiático. Aqui, essa atividade ligada à indústria tecnológica estaria localizada em Santa Catarina.
Em Porto Alegre, indústria têxtil, como eu falei para vocês, produção de calçados, e no Paraná, montadoras de veículos, ok? E aí vamos para o setor terciário. O setor terciário é o setor conhecido como setor de comércio, serviços e também turismo. Só que nesse caso, a região sul, ela tem algo bem interessante. O setor terciário, ele acaba sendo movimentado pelas atividades turísticas. Então, o turismo dentro da região sul, ele é muito interessante, pois ele vai movimentar grande parte daí do que existe no comércio e também nos serviços. Parece que o comércio e serviços eles vão estar ao redor dessa atividade turística. E aí o turismo é algo que realmente marca profundamente a região sul, principalmente devido às questões climáticas. No sul do país você tem regiões ali com períodos de geadas, né, que acabam modificando a paisagem, né, e muitas pessoas vão em busca de experimentar essa experiência, né, de poder ver a neve, de poder ver a geada, de poder ver um tipo de paisagem desse tipo, dessas características aí que nós talvez só conseguiríamos ver em algumas regiões da Europa, e esse turismo ele acaba sendo preponderante para o desenvolvimento da região. Então, você tem alguns pontos turísticos aí mais conhecidos, como a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, cidade essa que tem aí uma herança colonial muito forte, né? A presença das colônias europeias é algo marcante no sul do país. Isso você consegue ver através de algumas cidades, aí, através das construções de ruas, da própria cultura e dos festivais que ocorrem dentro do sul. Você tem também ali as cidades de São Miguel, no Rio Grande do Sul, as cidades litorâneas, né, principalmente também são pontos muito visitados, como, por exemplo, a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a presença ali de praias que são visitadas não somente por turistas brasileiros, mas por turistas uruguaios, argentinos, paraguaios, que no período do verão buscam essas praias no sul do país. Então, o turismo ele vai acabar concentrando, galera, vai acabar dando, né, tornando-se a necessidade da produção de serviços, que vão desde os serviços de hotelaria, restaurantes, o serviço de guias turísticos, de passeios, como, por exemplo, o passeio ali na região das Cataratas do Iguaçu, né? Você tem ali próximo à região do Paraná, né? No Paraná, na verdade, você tem ali, além da vista que você pode ver, tem o mirante, que dá para você visualizar as cataratas, mas também o passeio naqueles botes, e tudo isso acaba gerando aí também um serviço e também acaba movimentando o comércio local, né? Então, o comércio local ele acaba depende-se muito dessas atividades turísticas que existem dentro da região sul. Então, o turismo ele é um importante vetor também de desenvolvimento regional para o sul do país. Então, só para você ter uma ideia, os pacotes turísticos mais caros, né, eles são realmente para essa região aí, né? Então, você paga realmente um pacote relativamente com valor alto, mas é porque se tem ali atrativos culturais, atrativos turísticos muito valiosos e importantes aí para a sua experiência como um visitante, ok? Então, nós finalizamos aqui esse primeiro momento da região sul, segundo momento, perdão, já falamos ali o primeiro momento sobre o processo de ocupação. É uma região bem tranquila, é bem curta aí mesmo os comentários sobre essa região, tendo em vista que é algo bem pontual, né? Não tem tantas informações aí como em outras regiões, ok?